Atingiu Coimba e a 31 de maio instalou-se na Damba. No dia seguinte, a povoação é atacada, apesar da presença de centenas de militares. Prontamente, os nossos homens, que a princípio, sim, mas quando à partida de Luanda se mostraram muito confiantes, julgando que vinham brincar com os pretos, sim. Desta vez os tipos portaram-se às mil maravilhas, porque tomaram todas posições ao longo das ruas. Nós tínhamos feito um retângulo com os carros. E com quantos homens? A nossa coluna tinha cerca de 900 homens nessa altura, sim. Não é? E eu calculo, e aliás, que já foi também a opinião dos superiores, que o montante dos tipos que faziam o vozerio, pelo que eles diziam, eram cerca de 1.500. Não é? Evidentemente que as armas deles são rudimentares, como pode ver, está aqui uma é famigerada canhangula, não é assim? Depois que se carrega com pólvora, uma chocada, depois metem um bocadinho de verguinha daquela de construção, da construção civil. Enchiam aquilo para com pedras e vidros e pregos e tal, o que eles encontrassem à mão, atacavam aquilo minimamente com uma bucha, punham um bocado de pólvora no sítio onde o percutor iria bater, e portanto era uma arma que só disparava uma vez. A gente ia com material de guerra, da guerra de 39-45. Não tínhamos armas automáticas, tínhamos armas de tiro. Houve uma série de tropas ainda massacradas no princípio porque davam um tiro e não tinham tempo de meter outra bala na cama. Não se está a ver? É tiro, dispara-se, salta o cartucho, depois tem que se levar outra vez, tem que se puxar a culatra atrás para tirar o cartucho vazio, tem que se levar outra vez a culatra à frente para meter outra munição na câmara, para disparar o segundo tiro, etc. E cada lâmina tinha só 5 munições. É evidente que já naquele tempo era uma arma inadequada, mas que nos primeiros momentos, como a guerrilha também era naturalmente mais incipiente do que depois, enfim, em todo o caso, e tínhamos viaturas suficientes, cozinha de campanha, cozinha rodada, caminhonetes de transporte, a companhia deslocava-se facilmente mostrado. Alguns meses depois da gente lá estar, é que finalmente compraram armas automáticas e mandaram para Angola. Bazucas, morteiros, tudo isso, ninguém tinha nada disso. Portanto, aquilo era... Muitas delas eram muito mal, as pessoas iam para o mato sem confiança nenhuma porque não davam o mínimo de material em condições com ele. Apesar de tudo, o moral da tropa era elevado. Os comandos passavam a ideia de que o inimigo era fraco e que a situação se resolveria rapidamente. Mesmo ordenando métodos e práticas que, embora tenham sido usados, foram rejeitados pela consciência de muitos militares. Um capitão, que eu me lembro, e vários, não é? Que foram obrigados a ter ações de repressão, de incendiar senzalas, e algumas delas com pessoas lá dentro, não é? E que eles tentaram salvar, e as pessoas não quiseram ficar por fora, que preferiram morrer queimados. Isso foi uma coisa que perturbou muito alguns capitães. Tínhamos que fazer a eles para eles não fazerem a nós. Se a gente, por exemplo, vimos aqueles terrores, se a gente, por exemplo, se os víssemos a eles, se não os fizesse a eles, faziam eles a nós. Tinha sido recebido um secreto do quartel-general, dando-nos ordem para quando, na deslocação para o norte, quando tivéssemos os recontros com terroristas, com formações terroristas, aqueles que ficassem mortos, os terroristas que ficassem mortos, devíamos cortar-lhes as cabeças, para espetar as cabeças ao longo do itinerário, para mostrar para que nós também éramos capazes de fazer a mesma coisa para que eles tinham feito. Então, o que foi recusado por mim e pelos outros alferes terminantemente. Tivemos um choque com os guerrilheiros e houve um guerrilheiro que morreu. E houve soldados que tiveram coragem de os quartejar aos bocados. E eram soldados brancos, o que repugnou muita gente, incluindo o comandante. Ficou repugnado. A propaganda era de tal ordem que, quando eu formei o pelotão para expor, para ler, fazer a leitura da circular, e perguntei se havia voluntários para um trabalho daqueles, a maior parte do pelotão foi voluntária. Houve uma vez na Damba em que entrei lá no comando do batalhão mesmo, e vi em cima da mesa um papel e tive curiosidade, não é, de ler, e de facto lá estava escrito que a partir do Negaz que devia-se eliminar todas as formas de vida. Todo o batalhão devia eliminar todas as formas de vida. Não, isso não foi cumprido, não é? Quer dizer, eles não fizeram,
embora tivessem deitado fogo às palhotas, mas praticamente todas elas estavam desertas. Apesar da desproporção de meios existentes entre as duas forças em presença, a UPA continuava a oferecer resistência à progressão da tropa, através de armadilhas, emboscadas e bloqueios de estradas, o que obrigava as colunas a usar bulldozers e armamento pesado. O desgaste dos veículos provocado pela dureza dos percursos ajudava a ação dos rebeldes, que após o 15 de março tinham procurado reorganizar-se. E então, passou um dia, 16. Então, eu vi que o dia 16 passou, então 17 não posso parar porque não temos material. Levantamos com os katanas e algumas armas que estavam nas mãos dos portugueses que tinham morrido. Mas não dá para aguentar com a força portuguesa que deve vir. Então, vamos partir para Kinshasa. Com que fomos para Kinshasa para denunciar o que o 15 está feito, agora falta material. Mais tarde, quando vimos que a guerra já começou, lá para cima, 15 de março, nós fomos contactar com chefes, que eram chefes, assim que o Sr. Antônio Fernando nos dá ordem de regressarmos outra vez para mobilizar os jovens e pedimos aos velhos que tivesse armas. Canhangulo. Fizemos isso, os velhos contribuíram as armas e jovens. Eram os pretos com armas, mal vestidos, não tinham assim uma farda tal e qual como a gente. Chegaram a andar com se a gente de cá chama morrer, eles lá chamavam uma mexinga com folhas de árvore para taparem as vergonhas. Aparecíamos às vezes uma massa de negros armados de canhangu. Nós bastava pararmos a primeira viatura, que normalmente era a GMC com a breda em cima. Parávamos aí a um pouco mais de 50 metros e então quando eles tinham esgotado a munição toda,